Olá, galera! Então, querer estudar cada desdobramento de cada grande acontecimento no Brasil e no mundo não é o caminho indicado. Em um mundo cada vez que ele é mais abarrotado de informações, estudar atualidades pode se tornar um desafio. Com uma pandemia, uma intricada crise financeira que nós atravessamos e uma guerra ocorrendo ao mesmo tempo, como que a gente pode acompanhar todos os acontecimentos do Brasil e do mundo e estudá-los de uma forma saudável? É isso que a gente vai ver nesse pequeno vídeo. Vamos lá? A primeira coisa, desenvolva um filtro para fontes confiáveis. No dia em que a Rússia iniciou o ataque militar na Ucrânia, chamou a atenção nas redes sociais a rapidez com que alguns perfis que são nada especializados se tornaram, do dia para a noite, em veículos de cobertura de guerra. Em uma batalha por likes, engajamento, páginas que antes cobriam o universo do entretenimento ou assuntos correlatos, elas viram na guerra uma oportunidade de aumentar o número de curtidas e seguidores. Por vezes, utilizando informações não checadas, técnicas sensacionalistas e vídeos bem desconexos. Hoje em dia, as informações de todos os tipos circulam muito aleatoriamente nas redes sociais. E sei que os jovens gostam muito de redes sociais. Mas a primeira dica que eu dou é a seguinte: tenha um filtro na hora de consumir essas informações. É um site confiável? É de um veículo de jornalismo, de comunicação? Quem é que está falando? Essa pessoa que estuda algum tema nessa área? É um profissional nesse assunto ou é somente um palpiteiro? Nesse mundo digital sobrecarregado de opiniões que nós temos nos dias de hoje, é muito importante, é essencial filtrar a fonte dos conteúdos. Ainda no caso da guerra da Ucrânia, outro ponto que chamou a atenção foi a quantidade de celebridades dando aulas nas redes sociais sobre os acontecimentos. É a hora de você procurar informações sobre um tema de atualidades onde você tenha, enquanto aluno, um discernimento aguçado em relação a quem está falando sobre o assunto. Uma fonte confiável é aquela onde a pessoa realmente estuda sobre aquilo, que tem uma carreira sobre aquele assunto. Tem especialistas do tema falando nas redes sociais, mas ao mesmo tempo tem muita gente que nunca estudou aquilo na vida e de repente é especialista em vacina, em guerras, enfim, várias coisas. E está ali dando o seu palpite. Segunda dica, repare nas notícias que são repetidas na programação dos veículos de comunicação. É muito comum que casos de política, economia e até mesmo de uma guerra e de pandemia, como a gente tem hoje no cenário atual, hoje no cenário atual é bom, né? Tenham desdobramentos diários, né? Acompanhar cada nova notícia sobre eles é não somente exaustivo, como também desnecessário. Quando um acontecimento é realmente importante, ele vai trazer efeitos para a sociedade em diversas escalas. E não vai acontecer de um dia e morrer no outro dia seguinte, né? No dia seguinte. Ele vai estar reverberando por algum tempo, nem que seja por pelo menos uma semana. Então, fique de olho nos temas mais frequentes do noticiário. É fácil identificar porque são as coisas que ficam se repetindo todos os dias na mídia. A mídia tem essa característica de ficar a semana inteira falando sobre aquele assunto. Então, se aconteceu e está repetindo a semana inteira, fique atento, porque é uma coisa muito importante para o vestibular. A terceira dica que eu dou: crie uma tabela de causa e consequência e atualize semanalmente. Isso é o que eu faço nas minhas aulas, né? Para a gente poder entender a atualidade. Focar na relação de causa e consequência é uma das sugestões que a gente pode dar para todo estudante que quer acompanhar atualidades. O Enem, os grandes vestibulares não vão cobrar a opinião do candidato sobre algum acontecimento determinado, mas sim o seu posicionamento crítico sobre aquele assunto e a capacidade de conectá-lo com as matérias vistas em sala de aula. Na hora de estudar algum acontecimento contemporâneo, divida o assunto em uma tabela com duas colunas: causa e consequência. Por exemplo, a guerra na Ucrânia. Você coloca as causas do conflito de um lado e as consequências do outro. Subdividir a coluna das causas a partir do ponto de vista da Rússia, do ponto de vista da Ucrânia,
do ponto de vista da OTAN, né? Mesma coisa você pode fazer nas consequências, dá para reparti-la a partir do ponto de vista dos Estados Unidos, da Rússia, da Ucrânia, de qualquer lugar que você queira. Um ritmo saudável para adicionar novas linhas à tabela seria 1 ou 2 vezes por semana. E é claro, criar novas tabelas caso outros grandes acontecimentos acabem aparecendo naquela semana. Quarta dica: foque no recorte de tempo cobrado nas provas. De forma geral, os vestibulares não costumam cobrar acontecimentos de atualidades que ocorreram às vésperas da prova. É uma informação importante para que você, estudante, defina um recorte de tempo em relação aos estudos. Normalmente, eu digo isso de forma bem geral, os vestibulares, o Enem, eles pegam acontecimentos da segunda metade do ano anterior até a metade do ano em que ele vai ocorrer. Então, hoje, eu poderia indicar para você estudar os acontecimentos que vieram a partir da segunda metade de 21 até junho, julho de 2022. Mas atenção! Não é necessário decorar datas, nomes, e também não é indicado simplesmente ignorá-los. A minha dica é a seguinte: se não lembra, não coloca. É melhor não colocar do que colocar errado. Por exemplo, se você não lembra o nome do Zelensky, coloque apenas presidente da Ucrânia. Se você não recorda a data específica, coloque um recorte aproximado, como há alguns anos, ou na segunda metade dos anos de 2010, ou ainda no século XIX. É bacana mostrar que você tem uma noção de tempo, que isso é muito importante para a banca, né? Quinta dica: reconheça os temas favoritos dos vestibulares. Na maior parte das vezes, as questões de atualidade dos vestibulares cobram do candidato a associação de determinado acontecimento com algum conteúdo estudado no ensino médio. Por conta disso, há alguma categoria, ou algumas pelo menos, de acontecimentos que historicamente figuram com frequência nas provas. Conflitos, por exemplo, é uma coisa que sempre ganha destaque. Lá em 2022, ou seja, esse ano, além das eleições, a gente tem Copa do Mundo. Então, por exemplo, o Catar é um país que vai estar em evidência no próprio vestibular, em função de tudo que vai acontecer nesse evento, né? E toda a realidade do Catar, Oriente Médio, etc. e tal, né? Além disso tudo, você não esqueça os problemas socioambientais como uma aposta para provas. Toda aquela situação que ocorreu em Petrópolis, no Rio de Janeiro, o vulcão da Ilha de La Palma, a questão do desmatamento no Brasil, a crise da água, as mudanças climáticas, a COP26. Cara, vestibulares mais críticos podem fazer uma abordagem diferente da tradicionalmente esperada. Estou vendo muito pessoal hoje, que é da área de humanas, questionar por que a mídia dá tanta atenção para a guerra na Ucrânia, sendo que tem uma guerra acontecendo no Iêmen há alguns anos, e ninguém fala disso. Então, um vestibular como da Universidade Federal, o FPR, a URGS no Rio Grande do Sul, o FUVEST em São Paulo, até mesmo o Enem, ao invés de pegar a guerra da Ucrânia, que está muito manjada, pode cobrar uma guerra do Iêmen ou em algum outro conflito. É por isso que você tem aula de atualidades com essa pessoa que vos fala. Tadã! Então, espero que tenha ajudado a vocês, né? Dar uma dica de como você pode estudar, de como você pode trabalhar em cima dos assuntos abordados em atualidades. A gente tem alguns alunos e ex-alunos que fazem, meu Deus, um trabalho maravilhoso de mapas mentais. Tá aí a dica que eu dou para vocês estudarem atualidades. Certo, galera? Bons estudos para vocês. Quem está comigo, boas aulas comigo, né? Então, até mais, galera.